Ok. Eu quero saudar os alunos da FESP nessa semana que estão aí reunidos. Acho da maior importância trazer temas como esses que serão discutidos com vocês aí. Aqui nós na Federação estamos também envolvidos com temas semelhantes, então essa convergência mostra que tem algo acontecendo importante que não deve ser menosprezada. A questão que estava conversando aqui com os professores Cícero e Edson, que tem muito a ver com o que nós estamos fazendo aqui na Federação e estamos procurando desenvolver com um projeto junto com as universidades aqui da região metropolitana de Curitiba, tem a ver com uma questão que acho que está no dia a dia de cada um, só que nem sempre é percebido, talvez, da forma como poderia ser percebido. Nós estamos vivendo todo dia questões que parecem que fogem do nosso controle. Ou é uma questão ambiental, ou é uma questão social, é uma questão econômica, que parece às vezes não ter nexo, parece não ter ligação, mas no fundo tudo tem uma ligação. E a ligação está no nosso modo de vida, quer dizer, a forma como nós viemos construindo essa sociedade que hoje nós vivemos. E que muitos consideram como algo que está aí para estar, que lá veio para ficar. E na verdade o que nós sabemos e nós acreditamos é que tudo que está aí é uma construção humana. E fora a natureza, que tem suas próprias formas de evolução, o homem ele cria artefatos. Ele usa a inteligência que foi dada a ele pela natureza para criar artefatos e criar este mundo à sua volta. E aí que parece que a coisa está começando a ficar complicada, porque a partir de um dado momento, localizamos isso de forma mais crucial no início da era industrial, quando começou a surgir a sociedade de mercado, em que a noção de escala, de capacidade de produção em escala, trouxe ao homem a ideia de que agora ele tinha uma solução para o mundo. E então ele poderia resolver questões que sempre afetaram as outras civilizações, como a alimentação, moradia, quer dizer, a questão da segurança, né, as questões de sobrevivência mesmo. Pareciam estar resolvidas. Porém, essa mesma capacidade que o homem gerou com a tecnologia, produzindo essa escala, começou a trazer efeitos que hoje nós estamos tendo dificuldade de lidar. Uma questão importante que surgiu no início do século passado e que hoje também parece fazer parte do nosso cotidiano e que já não tem mais uma outra possibilidade, é a gestão. São os instrumentos de gestão, é a tecnologia de gestão realmente, que é a principal ciência, digamos, a principal questão das escolas de administração. As escolas de administração elas vieram crescendo no final do século passado em importância, foram criando instrumentos para lidar com questões de natureza complexa e que hoje são vistos como problemas que muitas vezes realmente fogem do controle da sociedade. Porém, queremos crer que não é exatamente pela questão da dificuldade de controle, é justamente por essa ideia de controle. Nós começamos a compreender, mais recentemente, de que você, para lidar com situações complexas, você não pode ter soluções simples. E sim soluções que procurem compreender as dimensões que estão envolvidas nos problemas, nessas complexidades,
e então analisar sobre diversos pontos de vista, sobre diversas perspectivas. E daí uma questão que está também crescendo em importância dentro da academia, que é a busca de conhecimento de outras disciplinas, de outras áreas de conhecimento. Então fala-se em multidisciplinaridade, fala-se em transdisciplinaridade, exatamente por isso que nós temos que lidar hoje com os problemas que estão aí complexos, com os conhecimentos que estão disponíveis, que o ser humano foi trazendo, foi construindo nas diversas áreas de conhecimento. E não se pode mais tratar dessas questões complexas de forma simples. Quer dizer, nós temos que aportar os diferentes conhecimentos para achar soluções adequadas. E na gestão, por uma série de razões, quer dizer, já pelo modelo que veio vindo no final do século XIX, onde que o modelo analítico, a ideia da análise foi tomando corpo, porque ela tem um poder, realmente, ela é poderosa, ela consegue trazer dados e fatos de uma maneira extremamente organizada, coerente, e produzindo o que nós consideramos hoje um valor muito importante, que é validade e coerência. Análise, ela acabou, por esses fatores, se tornando o fato central, quer dizer, o elemento central dos instrumentos de gestão. Só que com isso, e ela é importante, deixa eu frisar isso, só que com isso nós acabamos simplificando a forma como nós abordamos as questões e os problemas, seja no dia a dia de uma empresa, seja de sociedade. E, então, mais recentemente, na busca de outros modelos, de outras formas mais eficientes, que fossem capazes de abraçar a complexidade de uma maneira mais efetiva, foram se buscar conhecimentos em áreas até próximas da gestão, mas nunca antes olhadas com cuidado. E uma dessas áreas é a área de design. E temos hoje estudiosos na área de gestão que estão procurando entender como os designers, os bons designers, atuam quando eles desenvolvem um projeto, e estamos percebendo que o designer ele tem uma abordagem um pouco diferente da do administrador. Ele, de partida, quando ele enfrenta uma questão, quando ele é dado um projeto, um desafio, ele tende a não procurar reduzir a questão que está sendo colocada em uma dimensão menor para poder solucioná-la rapidamente. Ele procura primeiro compreender quais são todas as dimensões, quais são os fatores que atuam, que estão interagindo num problema, numa questão. Procura entender outros pontos de vista, outras perspectivas, faz perguntas que muitas vezes um gestor não se encontra, quer dizer, ele pergunta, em vez de quanto ou como, ele pergunta por quê. Né? E esse porquê pode parecer simples, mas desconcerta aquele que está encomendando o problema, a solução. Porque, por que você quer fazer isto? Né? E por que desta forma? Por que nós precisamos desta ponte? Por que nós precisamos de mais um automóvel? São questões que te faz pensar exatamente o motivo pelo qual você está tentando trazer aquela questão para análise. E por que eu trago esse ponto assim, de uma maneira? Porque hoje, no mundo moderno, esse mundo que nós vivemos, em que fala-se muito em sustentabilidade, que é, por natureza, um problema complexo
e que foi surgindo, ela não é uma condição natural. A sustentabilidade, ela aconteceu e está ficando cada vez mais complexa a partir de escolhas que o ser humano fez. Ele escolheu este modelo de produção, ele escolheu este modelo de consumo, ele escolheu esses métodos de transporte, ele escolheu essa forma de habitação. Ele pode escolher outras coisas. E eu acho que isso é importante, isso que o design mostra, que existem outras possibilidades. E nós precisamos, no mundo da sustentabilidade, contemplar outras possibilidades. Senão nós vamos ficar sempre querendo consertar coisas que não estão funcionando, que é a abordagem tradicional na gestão. Quer dizer, nós não estamos no momento em que talvez nós temos que realmente dar uma parada e dizer: será que é isto mesmo? Será que é este o modelo? Será que são estes os valores? Por que nós estamos perseguindo este modelo? Nós acreditamos tanto assim em consumo que ele é apenas visto como a única possibilidade na vida. Quer dizer, o design traz, na hora que a administração, a gestão começa a se preocupar com esse tipo de perguntas, ela começa a ter que buscar outros instrumentos, porque o instrumento analítico traz as respostas que nós sempre tivemos. E nós não queremos deixar de usar a análise, nós temos que usar, nós temos que buscar um equilíbrio entre o poder da análise que o ser humano desenvolveu com novas formas de contemplar a realidade, quer dizer, novas formas de observar, que é o que o designer faz, de perceber possibilidades e de considerar que o que existe pode ser alterado, pode ser redesenhado, e que nós não estamos cativos desta forma que surgiu aí. Na verdade, essa forma que está aí, esse modelo social que está aí, o modelo econômico social, ele tem 300 e poucos anos. Quer dizer, dentro da existência humana é muito pouco até. E nós sempre falamos, dentro da gestão, a teoria de gestão, que nós precisamos de novos modelos. É difícil você pegar um livro hoje, que você não pega o primeiro capítulo do livro e diz: precisamos de um novo modelo, precisamos de quebrar paradigmas, romper paradigmas. Mas que modelos e paradigmas são esses? Então, eu quero crer que o design, eu não estou dizendo aqui de uma forma de transformar isso numa ideologia, de forma alguma, mas me parece, do que nós estamos experimentando aqui na própria Federação das Indústrias e nas pesquisas que nós temos feito, que o design, a forma que o designer pensa, a forma como o designer trabalha, ajuda em muito a lidar com essas questões complexas que a sustentabilidade nos traz. Porque a sustentabilidade, ela envolve questões do ser humano, do indivíduo e sua vida, a qualidade de vida. Então temos que pensar aqui o que melhor leva a uma qualidade de vida, uma vida equilibrada, uma vida serena, uma vida produtiva, uma vida vivida em grupos, em organizações, em equipes, precisa também ter qualidade de vida, precisa ter equilíbrio. E quando extrapolado para a sociedade, precisa produzir uma sociedade que seja harmonizada, equilibrada e em perfeita sincronia e sintonia com as questões naturais, com a natureza. Então eu acho que o design, que seria a mensagem que eu queria deixar aqui, o design thinking, a forma que o designer pensa e faz, é uma mensagem importante para aqueles que buscam novos modelos, novas formas de atuação dentro da gestão. Eu incentivo, encorajo fortemente aqui as pessoas a refletirem um pouquinho sobre essa questão, porque nós precisamos definitivamente mudar a nossa forma de gestão. O modelo que está aí, ele já não produz mais os efeitos que nós precisamos.
O modelo prevalente, que é o de comando e controle, onde tem algumas pessoas que sabem e algumas pessoas que executam, já não condiz com a nossa realidade, onde nós temos pessoas jovens, vocês, que estão em contato com o conhecimento diretamente pela internet, pelas redes. Vocês têm informação, às vezes, até superior a quem lhes está trazendo a informação, que é o professor, porém vocês não têm os elementos de conexão, de fazer sentido deste conhecimento. E é esse desafio que é buscar formas novas de juntar conhecimento, de dar sentido às questões, de buscar soluções e de não se contentar com a primeira solução, e buscar várias soluções, várias alternativas, e considerar as alternativas como viáveis também. Isso faz com que você inclua pessoas, porque as perspectivas às vezes vêm, diferentes perspectivas, vêm de pessoas que você não normalmente considera numa comunidade, numa equipe, numa organização. Então eu acho que o modelo de design, a forma de abordar o design, ele é muito coerente com essa nova forma inclusiva de gestão, em que as equipes são importantes, em que as diferentes perspectivas são importantes, em que não existe mais uma verdade, um dono da verdade, e sim nós temos que considerar o que é viável, o que é válido, o que vai funcionar. Eu acho que nesse ponto o design ajuda também, porque ele faz a pergunta, mas será que vai funcionar? E a forma de responder essa pergunta no design é, vamos fazer um protótipo. Porque na sustentabilidade você não tem mais essa privilégio de cometer erros que vão custar caro para a natureza, que vão custar caro para a sociedade. Você tem que fazer protótipos, você tem que testar o mais possível, o maior número possível de protótipos, antes de chegar a uma solução definitiva. Isso você vê em grandes obras que envolvem questões de natureza, como represas, aeroportos, grandes obras viárias, que interferem com o meio e vão interferir definitivamente. Então isso pede por uma análise, mas também pede por outras considerações que no modelo do design, na visão do design, elas são incorporadas, elas são consideradas. Então eu creio que, se eu posso deixar aqui uma fala para essa noite, é que, de fato, pode parecer uma coisa nova, mas não é tão nova. A questão do design já está aí há uns 10 anos sendo analisado, considerado na literatura, na pesquisa, porém, essas coisas demoram para chegar no uso prático. E aqui no Brasil nós temos, acho que um grande espaço para isso, porque nós temos grandes projetos pela frente que precisam muito deste cuidado, dessa harmonia com a natureza, de se buscar soluções que não repitam os erros acontecidos em outros países, em outros hemisférios. E nós estamos aí com essa grande oportunidade de nos aproximarmos dessa tecnologia, dessa abordagem, e fazer com que nossa profissão de administrador ganhe mais sentido, porque nesse momento em que você incorpora um entendimento como esse do design, você se torna um profissional mais relevante pelas questões que você coloca num projeto. Então eu acho que seria o que eu gostaria de passar, e de fazer entender que você não parte do que existe para definir o que deve ser. Você parte pelo aquilo que deve ser. E esse deve ser, o design ajuda muito em entender e buscar soluções. Hoje nós temos um mundo pela frente que deve ser repensado. Ele tem que ser repensado. Ele não pode mais apenas ser repetido. Seria esta a minha mensagem. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Não pude estar presente pessoalmente, mas fica aqui minha saudação, meu abraço. Obrigado.